queridos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso, O Reino de Deus e Finanças, e eu quero, desde já, encorajar você a separar a sua Bíblia, pegar o seu caderno, sua caneta, para que você possa fazer suas anotações e assim possamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus com relação a esse assunto que é de grande importância e influência em nossas vidas. Para isso, eu encorajo você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar e dar início à nossa aula. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos essa aula nas Tuas mãos, te pedimos que o Teu Espírito seja derramado sobre nós, tanto sobre mim, que estarei aqui ministrando, quanto sobre cada um que estará assistindo, para que todos nós possamos ser abençoados pelo Senhor nessa aula, para que todos nós possamos ter o nosso entendimento aberto para receber toda a revelação que o Senhor tem para nós com relação a esse assunto que é tão importante para as nossas vidas. Abençoa as nossas vidas, seja conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa aula de hoje é prosperidade e nós queremos falar sobre isso de uma forma bíblica, porque nós sabemos que hoje tem muitas pessoas que têm falado sobre esse tema, mas têm falado muitas coisas erradas e nós queremos trazer isso para uma visão bíblica correta, para que nós possamos desfrutar realmente daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Então, em primeiro lugar, nós aqui da Igreja Nova Vida do Catete, nosso pastor Roberto, ele nos ensinou que quando Deus fala, ele sempre pede alguma coisa. E isso é uma coisa que ele tem nos ensinado, e frequentemente ele traz esse ensinamento à memória novamente. Então é essa linha de interpretação que nós vamos usar para apresentar um entendimento de prosperidade. Quando a gente olha já para o bispo Roberto, ele dizia que prosperidade é consequência de algo que Deus pede do seu povo. Ou seja, é o resultado de obediência às leis que governam a vida de quem ama o Senhor. Então, perceba que, ao contrário do que muitos dizem, prosperidade não é o que se alcança simplesmente com oração. Prosperidade não é algo que simplesmente se alcança com trabalho, mas é quando a gente segue as orientações de Deus para as nossas vidas, é que Ele nos dá a prosperidade dele. Então é um conceito um pouco diferente daquilo que se ensina hoje. Depois de tudo que nos foi revelado sobre o senhorio do dinheiro, essas são as nossas aulas anteriores, que é a condição de ídolo que o dinheiro tem, e o espírito comercial, que é o que o dinheiro exige uma devoção nossa, poderíamos assim arguir: existe dinheiro sagrado? Então, se existe um dinheiro que é um ídolo, se o dinheiro exerce uma função de Deus pedindo devoção, será que existe um dinheiro que é sagrado? Será que existe um dinheiro que é santo? Será que existe um dinheiro também que é puro, vamos colocar assim? Vamos ver então esse assunto. Dinheiro pode ser sagrado? Desde o princípio da história humana, Deus pediu do ser humano o reconhecimento de sua soberania sobre todo o universo, dizendo-lhe que poderia desfrutar de toda a criação, mas lembrando-lhe que o dízimo de tudo a ele pertence. A palavra dízimo significa 10% total, pois esses 10% dízimo são também uma daquelas coisas santas que não podem ser tocadas por quem deseja agradar ao Senhor. Eis a palavra de Deus sobre o assunto. Então, vamos pegar um texto da palavra de Deus que venha reforçar o nosso pensamento. O dinheiro pode ser sagrado? Existe um dinheiro sagrado? Olha só o que diz Levítico 27. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então a Bíblia diz que a parte separada, a parte do dízimo seria separada para Deus, seria santa ao Senhor.
Então a pergunta que nós fizemos anterior, existe um dinheiro sagrado? A resposta é sim, existe. Um dinheiro que nós separamos para Deus, ele se torna santo, sagrado ao Senhor. Porque 10% de tudo quanto nós ganhamos, o dízimo, é santo ao Senhor. Esse é um conceito que muitos não conhecem. Você conhecia esse conceito? Já parou para pensar que quando você traz o seu dinheiro, do seu dízimo, separa e traz à casa de Deus, aquele dinheiro, aquele recurso que você traz, ele se torna santo, sagrado ao Senhor? Isso é um conceito que a gente precisa trazer para as nossas vidas. Então, nos dias de hoje, existem vários questionamentos acerca de dízimo. Se você jogar no YouTube aí, você vai ver muitas pessoas, igrejas, pregadores, supostos ensinadores da palavra de Deus, que combatem o dízimo para nós, igreja do Senhor. Dizem que o dízimo é um conceito da lei. Até por isso a gente pegou em Levítico, que era a lei que estava sendo estabelecida. Então eles dizem que o dízimo está restrito ao tempo da lei somente. Nós, na igreja, que estamos no tempo da graça, nós não devemos participar do dízimo. Então nós vemos muitas pessoas combatendo isso. Mas será que o dízimo é isso mesmo, somente da lei? Será que é assim? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, o início de tudo, lá no princípio, no Éden. Olha só o que a Bíblia diz. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente morrerá. Às vezes nós olhamos para esse texto numa primeira percepção, ou dentro daquilo que a gente tem ouvido ao longo da história sobre a criação, Adão e Eva, e a gente não consegue perceber um princípio que está aqui. A Bíblia diz que Adão e Eva deveriam guardar e cultivar todo o jardim do Éden, era a função deles isso. Mas Deus colocou ali dentro do jardim uma árvore da qual eles deveriam guardar e cuidar também, cultivar também, mas que não poderiam tocar nos seus frutos. Era como que Deus dissesse: de todo o jardim, você pode desfrutar de tudo aquilo que está ali, mas essa árvore aqui é minha. Semelhante ao dízimo. Deus dá todos os recursos para nós, mas os 10% são dele. Então você perceba que no início de tudo, Deus separou um conceito para o ser humano. Aquilo que é meu, você não toca. Aquilo que é meu, é meu. Eu te dei todo o restante, mas essa árvore aqui era minha. Então perceba que lá no princípio, antes mesmo do pecado, antes de tudo, quando Deus criou, Deus já colocou, incutiu no ser humano de que uma parte de tudo aquilo que Deus já havia dado ao ser humano, mas uma parte o ser humano deveria cuidar, proteger, mas pertencia ao Senhor. Ele não poderia comer daquela árvore. Tem todos os outros conceitos teológicos, mas existe um princípio prático nisso também. Vamos olhar agora para a vida do patriarca Abraão, o pai da fé, aquele que iniciou o povo judeu. A Bíblia diz, e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Aqui fala daquele momento em que Abraão venceu os reis que haviam levado o seu sobrinho Ló cativo e pegou o dízimo de toda aquela vitória de guerra e deu a Melquisedeque, que era um sacerdote daquela época. Então nós percebemos que Abraão fez isso. Existia a lei aqui? Não. Abraão foi o primeiro judeu, então a lei só viria mais de 400 anos depois com a vinda de Moisés. Mas Abraão já deu dízimo de tudo aquilo que ele recebeu. O patriarca Jacó também diz: e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó também veio antes da lei. Mas nós vemos que esse princípio do dízimo já estava presente
nesse momento. Então, aquele conceito de que muitos dizem, o dízimo é só da lei. Nós estamos vendo que o conceito de separar algo para Deus, o conceito de ter parte daquilo que Deus nos dá, que nós devemos separar para Ele, ele está desde o princípio lá em Gênesis, está aqui no momento junto dos patriarcas e Jacó, que aconteceu antes da lei. E tem muitos que dizem, e o Novo Testamento? Jesus fala sobre dízimo? Vamos ler a Bíblia. Jesus disse, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do entre, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Esse aquelas aqui está se referindo ao quê? Ao dízimo. Então o Senhor Jesus também falou a respeito de dízimo no Novo Testamento. Então perceba que o assunto não está restrito à lei, mas ele está em toda a palavra de Deus, antes da lei, no período da lei e depois da lei. Então quando você ouvir no meio desses vídeos do YouTube qualquer coisa referente a isso, perceba que é um ensinamento errado, não é um ensinamento bíblico, porque Deus, esse ensinamento perpassa toda a história da Bíblia, mesmo antes do estabelecimento da lei. Então, para a gente ter uma base bíblica sobre isso. E aqui nós vamos entrar no conceito de primícias, que é um conceito que poucas pessoas conhecem, mas que é de suma importância para as nossas vidas. Então, primícia, o significado, são os primeiros frutos colhidos. Tudo que sai matriz de toda a carne, parte das coisas santas. Isso vem do dicionário Davis, para você ter uma ideia. Antiga e eterna é a lei das primícias santas. Quando um homem honra a Deus com as primícias, ele é abençoado em todos os aspectos da sua vida espiritual e material. Então aqui nós vemos um texto da palavra de Deus que nos diz isso. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Provérbios 3, 9. Então perceba que existe um conceito bíblico, existe uma ordenança bíblica sobre nós trazermos os primeiros frutos, aquilo que sai da matriz, trazer em primeiro lugar parte daquilo que Deus nos deu. É um conceito bíblico isso. E no princípio da humanidade, a experiência de dois homens, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, se destaca até os dias atuais. Nesta, aprendemos que Deus aceitou a oferta de Abel por ser de um animal cujo sangue foi oferecido ao Senhor, e que recusou a oferta de Caim, por ser um simples fruto de lavoura. Mas essa interpretação, segundo o bispo Roberto, não é completa. Se eu olhar somente aquilo que foi trazido, não é a interpretação correta e completa daquilo que Deus queria mostrar ali. Vamos primeiro trazer um entendimento sobre a oferta. A palavra oferta registrada nesta narrativa sobre esses dois homens no hebraico é a palavra ulá, que tem tradução sua em várias narrativas do Antigo Testamento, descrito o termo oferta de vinho, de farinha com azeite, todas perfeitamente aceitáveis ao Senhor, ainda que não fosse de sangue. Onde então Caim errou? Se a Bíblia nos mostra que existem exemplos de que a oferta, sem ser de sangue, sem ser de animal, também foi aceita ao Senhor, então por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Onde então Caim errou? Não foi na qualidade da oferta, mas no fato de não haver entregue a Deus o que ele sempre pede, as primícias. Então vamos observar a diferença entre essas duas ofertas. A primeira, de Caim, aconteceu que, ao fim de um certo tempo,
Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, e esse por sua vez mostra um contraste com a afirmação anterior, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então perceba que Abel ele trouxe os primogênitos, trouxe as primícias do seu rebanho, daquilo que ele tinha. Já Caim trouxe ao fim de um certo tempo. E você que está nos assistindo, sabe que em se tratando de alimentos, verduras, frutas, se você trouxer ao fim de um certo tempo, tem coisas que podem vir até meio que passadas, como a gente gosta de dizer. Essa banana aqui passou um pouco. Por quê? Porque ela passou o tempo de maturação dela. Então, Caim, além de não trazer as primícias, ele trouxe ao fim de um certo tempo aquilo que de repente já nem prestava mais, ele trouxe ao Senhor. Então perceba a grande diferença entre um e outro. Então a questão não foi Abel trazer animais e Caim trazer verduras, ervas, vegetais. Não. A questão principal aqui era Abel trouxe as primícias. Ele pegava cada cordeiro que o primogênito que nascia, ele separava. E não era só simplesmente separar, não, mas ele cuidava daquele cordeiro de forma especial, porque na mente dele ele seria oferecido ao Senhor. Então perceba a grande diferença do coração de Abel e do coração de Caim. Então as duas ofertas foram apresentadas a Deus. A diferença foi ter separado Abel as primícias, enquanto Caim ignorou essa lei eterna. Nos dias de hoje, quantos cristãos não estão ignorando sua responsabilidade de honrar a Deus com as primícias da renda, às vezes até alegando um motivo justo para eles, no caso, para a falta tão grave. Mas uma segunda coisa que eu acho importante da gente falar aqui é que diferenciou também a oferta de Abel, isso só nos foi revelado no Novo Testamento, foi a fé, queridos. A fé, ela também é fundamental, ela é importantíssima quando nós estamos trazendo nossos recursos para a casa de Deus. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Quem não quer isso, queridos? Você ter a aprovação de Deus naquilo que você traz na casa de Deus. E isso Abel conseguiu porque ele colocou sua confiança em Deus. Quem traz as primícias é porque confia em Deus, que o Deus que sustentou ele até aqui vai continuar sustentando ele lá para frente. Agora, quem espera pagar tudo, quem espera chegar ao fim de um tempo, como fez Caim, para depois trazer, ele não está demonstrando uma fé genuína, uma confiança genuína de que o Deus que sustentou, o Deus que fez com que ele tivesse aquela colheita, é o Deus que vai continuar sustentando ele em todo o tempo. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender. E aqui vamos olhar a base bíblica e a aplicação do conceito de primícias na vida espiritual no tempo da nova aliança. Embora o conceito de primícias ele venha desde o início no Antigo Testamento, mas nós vamos pegar somente para o nosso contexto de nova aliança. Então, quanto a parte e o todo, unidade e totalidade, se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, as primícias aqui é a unidade. Se eu trago as primícias ao Senhor, a totalidade será abençoada. Você entende esse conceito? Se for santa as primícias, se eu separar as primícias para Deus, igualmente será santa toda a totalidade daquilo que eu trouxer. Esse é um conceito que muitos às vezes não entendem ou nunca souberam. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta como primícia,
todo o restante da sua vida financeira, da sua renda, é abençoado. É esse o conceito que está sendo passado aqui. Quanto à expectativa dos cidadãos do reino, o Espírito Santo, os frutos e o novo corpo. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Então aqui nós temos as primícias do Espírito, foi uma expressão que o apóstolo Paulo usou para os cristãos daquela época, e nós hoje também temos as primícias do Espírito Santo. Quanto aos primeiros cristãos, reformadores, missionários, fundadores denominacionais, membros fundadores, saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Então, ele era a primícia, foi o primeiro cristão na província da Ásia. Quanto às primícias das primícias, que é nosso Senhor Jesus. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Ou seja, Cristo foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Então, ele é a primícia. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Inclusive, o Deus dinheiro, isso aqui é lógico, é um acréscimo nosso, um grifo nosso. Quanto à igreja, a noiva de Deus, a igreja hoje. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia. E eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, nós vemos esses membros da casa de Estéfanas são as primícias. Ele está dizendo aqui, você sabe, antigamente as igrejas se reuniam na casa uns dos outros. Então, muito provavelmente, os membros da casa de Estéfanas seja a igreja que se reunia na casa dele, primícia da Acaia. Quanto à criação, a primazia da humanidade em Cristo, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, através do sacrifício de Cristo, através da obra de regeneração, nós fomos transformados em primícias das criaturas de Deus. Quanto ao preço da igreja, a entrega do reino ao Deus e Pai. Estes, está falando da igreja, são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados entre todos os seres humanos, as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, o povo de Deus, a igreja, que é a quem se refere esse texto, embora existam várias outras interpretações, mas a interpretação que nós seguimos aqui, que entendemos que é a bíblica, que é a correta, é que esse texto se refere à igreja do Senhor, que foi fiel ao Senhor, que seguiu o Cordeiro por onde quer que ele foi, e eles, essas pessoas, nós, a igreja, fomos comprados e nos tornamos então primícias para Deus, para o Cordeiro também. Então nós vemos que esse conceito de primícia, ele vai em todo o Novo Testamento. Ele passa falando de muitas coisas, mostrando que Deus, ele valoriza isso, não é uma questão só do Antigo Testamento, mas Deus valoriza, querido, quando nós damos o primeiro lugar a Ele, a primeira oferta,
em todas as coisas. Deus, ele valoriza isso muito. Nós estamos vivendo, né, um dia atípico com essas questões todas de pandemia e de restrições que nós temos. E nós temos visto aí muitas pessoas, ao serem liberadas para fazer suas atividades, elas vão ao shopping, elas vão a tantos lugares. Deus valoriza isso também, não só no seu recurso financeiro, mas Deus valoriza quando você liberou a quarentena. Posso fazer o que eu quiser agora. Qual é o primeiro lugar que eu vou? A igreja do Senhor. Como Deus valoriza isso, querido? Como Deus valoriza quando a gente dá a Ele o primeiro lugar, quando a gente dá a Ele a primeira escolha. Ao invés de você, que de repente ainda está em quarentena, ao invés do primeiro lugar que você sair, você for ao shopping, for ao restaurante, você escolher, não, eu vou à igreja, mesmo que depois do culto você vá ao restaurante, sem problemas, mas você trazer, colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida, como isso vai abençoar você, não só na sua vida financeira, mas em todas as áreas, porque Deus vê essas coisas, Deus percebe isso. Então, lembre-se, daquela experiência de Caim e Abel, podemos tirar pelo menos 2 lições para os dias de hoje. O primeiro dinheiro separado da renda, denominado dízimo, na proporção de 10%, se constitui em dinheiro sagrado. E as ofertas, que é o valor que Deus coloca em nossos corações, se tornam primícias ao Senhor. Então, toda vez que eu, ao receber os recursos financeiros, ao receber o meu salário, ao receber, de repente, a minha comissão, eu pego daqueles recursos e, em primeiro lugar, eu separo o meu dízimo, os 10% da minha renda, e separo uma parte para a oferta, em primeiro lugar, isso se torna primícia ao Senhor. Você está colocando Deus em primeiro lugar. Nós aqui na Igreja Nova Vida do Catete, nós ainda tiramos uma oferta missionária, porque nós temos um missionário a quem sustentamos. Então, eu, Rafael, quando vem um recurso à minha mão, a primeira coisa que eu faço, eu separo o meu dízimo, eu separo uma oferta e separo a minha oferta missionária. Em primeiro lugar. Depois, ao passar do mês, eu posso trazer ofertas depois? Claro que posso. De repente, eu pensava de gastar um dinheiro e Deus me abençoou, não vou precisar gastar e quero investir esse dinheiro no reino de Deus. Posso fazer isso? Posso. Mas não é mais primícia. A primícia é quando nós separamos em primeiro lugar dos nossos recursos aquilo que Deus pede e trazemos para o Senhor. Não necessariamente, não necessariamente não. Essa separação, ela acontece primeiro aqui no coração. Às vezes o banco, você ainda vai no banco pegar o dinheiro, mas no seu coração, aquele recurso já está separado. E isso é uma coisa que Deus valoriza em muito, queridos. Quando nós tiramos uma primeira parte daquilo que nós recebemos, de tudo que Deus nos deu, e separamos para Ele aquilo que lhe é devido. Antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer coisa, talvez você não tenha como trazer esse recurso à casa de Deus naquele momento, mas no seu coração, de repente você já separa lá no envelope, guarda na sua casa, para que na próxima oportunidade você possa trazer à casa de Deus. Então isso é a primícia, quando nós separamos em primeiro lugar os nossos recursos para Deus. Aqui no caso, recursos financeiros, mas como eu falei, fazer aquilo para Deus em primeiro lugar, Deus vai te honrar, meu irmão. Segunda lição: o dinheiro retirado após o pagamento de todas as contas e gastos mensais, em percentual maior, menor ou igual a 10%, não constitui primícias da sua renda. Isso é um conceito que a gente precisa entender. Se depois que eu pago todas as contas é que eu vou trazer o meu dízimo, é dízimo? É, porque é 10%. Mas é primícia? Não. Depois que eu pago todas as coisas, eu vou trazer uma oferta ao Senhor. É oferta? É. Mas é primícia? Não.
Então, entenda que o conceito de primícia ele é importantíssimo quando nós priorizamos a Deus e colocamos Ele em primeiro lugar, entendendo que se nós temos esses recursos, é porque Ele nos deu todas as coisas. E aqui, o problema de nós fazermos dessa forma, de não trazer as primícias, é que a gente incorre um risco, que é de tocar ou profanar o dinheiro sagrado, o dinheiro de Deus. Quantos que não fizeram isso? Quantos de nós, por não separarmos as primícias para o Senhor, nós acabamos gastando dinheiro que é de Deus? Ah, não, vou pegar essa parte aqui, vou pegar só um dinheiro aqui do dízimo, e a gente acaba gastando. E isso, queridos, é um problema. E aqui no texto que nós já usamos, eu vou só trazer aqui de volta, preste atenção no que a Bíblia diz. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Então o dízimo é de Deus. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso à quinta parte. Ou seja, 20%. Se eu pego parte dos recursos que são de Deus, vamos supor, eu pego 100 reais, eu ganho 1.000 reais, tem 100, aí tem que dar dízimo de 100 reais, eu vou e pego 100 reais do meu dízimo e gasto em outra coisa. Quando eu for repor esse dinheiro, eu tenho que acrescentar a quinta parte, ou seja, 20%. Se eu teria que dar 100 reais, eu tenho que dar quanto agora? 120 reais. Porque eu, como diz o texto, resgatar alguma coisa do dízimo. Eu mexi na parte que era de Deus. Isso é uma coisa que muitos de nós, às vezes, não observamos, mas que é uma verdade bíblica que a gente precisa se corrigir diante disso. Então, para a gente não incorrer nesse risco de ser tentado de tocar naquilo que não é nosso, mas é de Deus, Deus nos encoraja a trazer as primícias para Ele. Porque se eu já trouxe, já estou livre. Não tem mais como eu incorrer nesse erro tão gritante que muitos cometem. E aqui tem o caso de Jericó. Jericó era a primeira das cidades que seriam conquistadas para o povo de Deus, e para tanto, Deus pediu as primícias, o dízimo, o dinheiro sagrado. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Você conhece a história, Israel passou 40 anos no deserto, atravessou o Rio Jordão, entrou na terra prometida, e a primeira cidade era Jericó. E nós podemos ver que Deus pediu então que a cidade toda seria deles, mas uma parte que seria prata, ouro, utensílios de bronze, de ferro, isso iria para os tesouros de Deus. Isso seria consagrado ao Senhor. Às vezes a gente só olha aquilo que Deus pede, mas olha só, toda a cidade era de Deus, e Deus entregou ao seu povo. Então o povo teria toda a cidade, teria o campo para poder produzir, teria o campo para poder criar seus animais, e Deus pediu apenas uma pequena parte daquilo que foi conquistado, e sem contar que só foi conquistado porque Deus abriu as portas, porque Deus derrubou as muralhas. Então às vezes a gente só olha aquilo que Deus pede, não é muito, mas se a gente olhar aquilo que Deus pede comparado com tudo que Deus já nos deu, não é tão grande assim aquilo que Deus está pedindo a nós. E a gente sabe da história que um homem chamado Acã não obedeceu 100% às ordens do Senhor. Ele pegou parte do ouro, pegou prata, pegou uma capa e escondeu tudo na sua tenda. E por causa dessa desobediência dele, que ele achou que não influenciaria em nada, Israel perdeu a guerra seguinte, a batalha seguinte, contra uma cidade chamada Ai, que era uma cidade muito menor, com muito menos recursos do que Jericó. Mas ainda assim, incorreu em derrota Israel por causa da desobediência de um homem, porque não entregou ao Senhor aquilo
que deveria ser trazido. Então o texto diz: disse o Senhor a Josué: Israel pecou. Preste atenção, foi Israel que pecou? Na realidade foi Acã só, mas o pecado de Acã influenciou toda Israel. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem no meio de vocês a coisa roubada. Então perceba que a desobediência de Acã influenciou toda a nação de Israel, ao ponto de Deus nem querer estar mais no meio deles. O Deus estava disposto a sair no meio de Israel se não fosse consertado aquele erro. E aqui, queridos, é uma coisa que às vezes nós não temos essa dimensão, mas a nossa vida, ela influencia a nossa família. A nossa vida, ela influencia a nossa igreja. As nossas decisões, certas ou erradas, influenciam as pessoas que estão ao nosso redor. E isso a gente percebe nesse texto, que um homem, junto da sua família, pecou, transgrediu a lei de Deus e influenciou de forma direta toda a nação de Israel. Teria sido a razão de castigo tão severo uma simples barra de ouro e alguns quilos de prata? Será que Deus estava tão preocupado assim com isso? Mas tinha todo o ouro restante que os outros trouxeram, perder só uma barrinha e fazer diferença para Deus? Certamente que não. Não foi pela quantidade que Israel foi punido, mas sim pela desobediência da lei da aliança, do dízimo, das primícias. A questão foi a quebra da lei e não a quantidade que foi retirado de Deus. Então, nessa lição, nós vimos que a nossa vida influencia. Então, quando nós não trazemos os nossos dízimos e ofertas na casa de Deus, isso influencia. Porque Deus ele te dá os recursos para que você traga na casa de Deus e a casa de Deus tenha recursos. Às vezes a gente ouve, por que a igreja não tem culto todos os dias? Seria ótimo ter culto todos os dias. Mas para ter culto todos os dias precisamos de recursos humanos, recursos financeiros para que a igreja possa se sustentar fazendo culto todos os dias. A igreja podia ter 10 missionários. Há um desejo no nosso coração, se pudéssemos, teríamos até 1 milhão de missionários fazendo com que o evangelho vá à frente, mas para que possamos fazer isso, nós precisamos que os recursos sejam trazidos à casa de Deus. Então, às vezes, pela nossa falta de trazer as primícias ao Senhor, nós estamos influenciando diretamente a igreja. A gente acha que não, mas a realidade é que influencia. Por falta de obediência ao Senhor, nós estamos influenciando diretamente a nossa família. Por mais que a gente ache que não, mas a gente está influenciando. Então, nesse conceito, o princípio de aplicação para o todo receber as bênçãos de Deus, as primícias têm que ser dele e estar com ele. Como nós falamos, se a raiz for santa, todo o restante será santo. Quando nós trazemos as primícias, Deus abençoa todo o restante da nossa renda. Sendo boa a raiz, o fruto é privilegiado. Quando o cidadão do reino, filho de Deus, entrega as primícias da sua renda ao Senhor na forma de dízimo, oferta, toda a sua vida é abençoada. É isso que o Senhor espera de seus filhos. Como diz o texto famoso de Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar, primícia, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando as primícias estão nos pés do Senhor, Deus estende as mãos dele e abençoa toda a nossa renda, toda a nossa vida. Amém?
Vamos ficando por aqui. Quero desde já agradecer a você que ficou conosco até agora. Nosso desejo é que Deus prospere sua vida, que Deus te ajude caso você tenha alguma dificuldade nisso, que Deus nos ajude a cada dia a colocarmos Ele em primeiro lugar, com a convicção de que, fazendo assim, Ele vai abençoar todo o restante das nossas vidas. Ficamos por aqui, continue conosco, curta nosso canal, participe, coloque seu comentário. E o nosso desejo é que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.